Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, nós temos uma tabelinha que ela mostra os valores de corrente elétrica para os vários valores de diferença de potencial que existem. Então, a gente quer saber o seguinte, né? A partir desses resultados obtidos, nós queremos saber quais são não ômicos. Existem os resistores aqui, né, que são ômicos e os resistores não ômicos. Na teoria, só para a gente relembrar, né? Os resistores ômicos são aqueles que mantêm a sua resistência constante ou algo muito próximo disso, e os resistores não ômicos são aqueles que variam muito a resistência conforme existe a mudança, né, entre o valor de corrente elétrica e diferença de potencial. A gente pode calcular o valor dessa resistência normalmente pela fórmula mais conhecida, U igual a R vezes I, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem aqui 4 resistores e nós vamos comparar como as correntes elétricas se comportam em cada um deles. E o que tiver, né, o valor mais próximo de proporção entre diferença de potencial e corrente elétrica vai ser o correto. Então, a gente analisa assim, ó. Se a minha resistência vai ficar constante, minha diferença de potencial e a corrente elétrica precisam ser diretamente proporcionais. Então, se um dobra, o outro precisa dobrar. Se um triplica, o outro precisa triplicar e assim por adiante. Aqui eu tenho 1 volt para 100 mA. E isso vai me dar uma resistência, né, de 10 ohms. Então, nas outras alternativas aqui, né, nós temos que manter essa proporção. Aqui, desse para esse, a diferença de potencial duplicou, então aqui teria que ter duplicado. Veja que a diferença é bem grande, né, mais de 50% do que deveria acontecer. Então, perceba que aqui o valor da resistência vai variar bastante. E a gente pode continuar nessa nossa afirmação olhando os outros valores. Aqui, a minha diferença de potencial triplica desse para esse. Então, aqui deveria triplicar também, ou seja, a corrente elétrica aqui deveria ser de 300 mA, mas ela não chega nem a 200 mA. Então, ela é bem menor, indicando um valor de resistência maior do que eu tinha aqui. Aí aqui, ó, considerando desse primeiro para cá, quadruplicou. Então, a minha corrente também deveria quadruplicar, estando em 400 mA. Mas, na verdade, ela é praticamente a metade do que ela deveria ser. Isso vai indicar para gente que a resistência, né, vai estar com um valor que é praticamente o dobro do que ela tinha aqui no começo, para que a multiplicação entre resistência e corrente dê aqui o resultado, né? Aqui vai dar 10 ohms, e aqui se você fizer o cálculo, né, 4 dividido para 220 vezes 10 dá menos 3, por causa do milizinho, vai te dar aproximadamente 18 ohms, tá? Então, aqui você vai ver que essa resistência ela mudou muito. Então, esse resistor aqui é não ômico, ou seja, a resistência dele não é constante. Aí, agora, a gente vem aqui nos outros, ó. Aqui, no C2, como que a gente pode comparar? Fazendo a mesma relação. Aqui eu tenho 1 volt para 78 mA. Então, para 2 volts, como eu dupliquei a diferença de potencial, eu tenho que duplicar esse valor também. 78 vezes 2 daria para gente aproximadamente aí 156 mA. 156, convenhamos que não está muito longe de 161. Por mais, né, que na teoria a gente veja o resistor ômico como sendo exatamente a proporção ali igualzinha, nesse aqui a gente vai vendo que não vai ter nenhum com essa proporção exata. Então, o que tiver mais próximo a gente já aceita como sendo ômico. Então, aqui, ó, de 78 deveria ficar 156, mas tá 161, então quando a gente faz os cálculos, o valor da resistência não muda muito. De 78 para ficar o triplo, né, porque de 1 volt até 3 volts, ficou o triplo, triplicou. Então, aqui deveria triplicar também.
78 vezes 3 é 234, não tá muito longe aqui também. Tá pertinho, né? Você tem apenas 5 vezes 10 na menos 3, 0,005 amperes de diferença. Então, a diferença da resistência vai ser muito pequena. E aqui, de 78 vezes 4, nós teríamos que ter aí um valor de corrente de 312 mA. Ele foge um pouquinho, né? Foge aí 9 mA, 0,009 A. É um valor muito pequeno, desprezível. Então, esse resistor C2, ele é ôhmico, tá bem? Não é perfeito, né? Claro, você pode ver algumas questões na teoria de que teria que ser a proporção perfeita, mas como a gente não tem nenhuma alternativa aqui com a proporção ideal, né? De dobra um, dobra o outro, a gente vai pelos mais próximos. E aqui a gente vê que a diferença é sempre muito pequena, né? De 5 mA, 9 mA. Então, isso é muito pouco. A resistência não vai ter uma diferença significativa por causa disso. Então, esse aqui é um resistor ôhmico. O C1 é não ôhmico, porque a resistência é considerável, é praticamente o dobro do que deveria ser. Então, o C1 é não ôhmico, a gente tem que achar uma alternativa com o C1, essas daqui. Aí o C2 não pode, então sobra B e C para a gente analisar. Aí vamos aqui, ó, no C3, para 1 volt é 75, para 2 volts duplicou aqui, deveria duplicar aqui. Aqui já deveria estar em 150 e tá em 100, já é uma diferença absurda. Aí aqui triplicou, aqui deveria triplicar também. Deveria estar em 225 e está em 125. Uma diferença de 100 mA, ou seja, uma diferença de 0,1 ampere. E daí sim já passa a ser uma diferença significativa, né? Aqui a gente tinha uma diferença de 5 mA. Aqui a gente está tendo uma diferença de 100 mA, 20 vezes mais. Então, veja que aqui, né, nesse caso, com essa diferença tão absurda, por exemplo, aqui, ó, aqui quadruplicou, então também deveria quadruplicar, aqui deveria estar em 300 mA, mais do que o dobro do que deveria ser aqui, ou seja, o valor da resistência nesse caso é mais do que o dobro do que o valor da resistência aqui, já que a corrente é menor do que a metade, né? Como resistência e corrente se multiplicam, a gente vê essa relação de que se um deveria estar o dobro, então o outro deveria ser a metade, né? Para que a multiplicação fique constante. Então, nesse valor aqui, ó, que eu deveria ter, né, mais do que o dobro do que esse valor, para que seja possível fechar a multiplicação com 4 volts, o valor da minha resistência aqui teve que ficar praticamente o dobro do que eu tinha aqui no começo. A minha resistência mais do que dobrou conforme foram mudando os dados. Então, esse aqui é um resistor não ôhmico também, a diferença é muito absurda. Então, C1 e C3, só para continuar conferindo aqui, nesse C4, né, aqui eu tenho 1 volt com 26 mA. Se eu pegar e duplicar, aqui deveria estar 52, então é uma diferença muito pequena, né, de 51 para 52. E aqui, 26 vezes 3, aí daria pra gente uma corrente de 78 mA. Então, também é bem pouquinho de diferença. 26 vezes 4, né? Que daí quadruplica daqui pra cá, dá 104 amperes. Uma diferença também de 5 mA aqui. Então, é sempre bem pouquinho, são os valores bem coerentes, digamos assim, por mais que não sejam exatos, eles são coerentes. Então, a gente pode dizer que esses dois aqui estão atuando como ôhmicos, porque a diferença é muito pouca, enquanto esses C1 e C3, eles apresentam diferenças absurdas nas proporções. A resistência não é constante de forma alguma. Então, ao invés de você calcular, né, porque é difícil você ficar fazendo a divisão toda hora, tipo, 3 dividido para 195 para descobrir o valor. Então, você perderia um tempo absurdo fazendo essas divisões. Então, você pode simplesmente analisar pela proporção. Se um dobra, o outro dobra. Se um triplica, o outro tem que triplicar. E assim por adiante. Aí a gente chega na alternativa C.